material de pressupostos de admissibilidade recursais. A gente vai trabalhar esses pressupostos hoje, tá? Ponto por ponto, falando daquilo que é mais importante, não só com relação ao aspecto prático, mas o aspecto doutrinário, aquilo que pode ser cobrado em prova. E há um detalhe importantíssimo, algumas questões dos pressupostos de admissibilidade recursais, principalmente no tocante ao preparo e à tempestividade, foram alterados com a reforma trabalhista. E aí eu coloquei aí os fundamentos legais para que vocês possam marcar no vadimeco de vossas excelências para a prova. A nossa segunda prova, que vai ser já de semana que vem a 8, a nossa segunda prova vai ser nos mesmos moldes da primeira prova, tá? Os mesmos moldes. Vou mandar para vocês no dia da prova as questões para que vocês me enviem, eu corrija e coloque a nota, tá bom? Vocês podem pesquisar em qualquer fonte de pesquisa, inclusive na internet, tá bom? Então ficamos combinados dessa forma. Então, sem delongas, vamos para o nosso material aí, tá? Que é o material que trata especificamente dos pressupostos de admissibilidade recursais. Eu vou tentar colocar ele aqui na tela para a gente trabalhar ponto por ponto com vocês, ok? Vou colocar aqui na tela e aí a gente vai trabalhando. Quem tiver aí com o celular, aí acompanha. Não vou conseguir colocar, gente. Não vou conseguir. Essa minha parte tá com problema aqui. Então tenta acompanhar com a gente aí, tá certo? Depois vocês peguem aí o material, não deixem de dar uma lida do material que tem todos os dispositivos legais concernentes aos pressupostos de admissibilidade recursais. O que são esses pressupostos? Há uma necessidade de a gente dar essa introdução para vocês entenderem. Vamos dar um exemplo prático. Saiu uma sentença na Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão e eu quero recorrer, porque eu perdi, tá? Desse momento, eu vou ter um prazo para interpor esse recurso. A sentença ela vai ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico e aí vai começar a contar o meu prazo, que é o prazo de 8 dias para a interposição do meu recurso ordinário. O meu recurso ordinário, que vai ser o recurso em espécie, que vai atacar essa decisão de primeiro grau na Vara do Trabalho, tá? Ele tem, além da tempestividade, outros pressupostos, né? A capacidade, a legitimidade, o interesse, a regularidade de representação, o preparo, tá? Tudo isso tem que ser analisado pelo juiz que deu a sentença. Então, quem faz o primeiro juízo de admissibilidade recursal é o juiz que dá a sentença. Então, isso no meu caso prático, tá certo? No que eu estou falando para vocês. Então, nesse recurso ordinário, eu vou demonstrar a esse juiz de primeira instância que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursais. Se estiverem presentes todos os pressupostos, o juiz de primeira instância recebe o recurso, olha o verbo que eu estou utilizando, recebe o recurso e notifica a parte contrária para apresentar suas contra-razões recursais. Então, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o artigo 900 da CLT estabelece que as contrarrazões elas são apresentadas pela parte contrária, a parte recorrida, certo? No mesmo prazo do recurso que a parte recorrente entrou. Então, eu que entrei com recurso ordinário, a outra parte vai apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que é de 8 dias. Juntadas as contrarrazões no processo, aquele recurso e a sentença e o processo sobe para a instância superior, nesse caso, Tribunal Regional do Trabalho, daquela região, que no nosso caso é na 6ª região,
E aí lá no segundo grau, lá no tribunal, o desembargador, o relator, vai fazer uma segunda análise desses pressupostos de admissibilidade recursais, tá? Então, eu faço uma primeira análise na primeira instância, faço a segunda análise na instância superior, tá? Que é no tribunal, e pode ser feita ainda uma terceira análise pela própria turma, porque os pressupostos de admissibilidade recursais são matérias de ordem pública para seguimento do recurso. Então, se não estiverem presentes, o recurso não pode ser apreciado. O recurso não pode ser apreciado. Todos têm que estar presentes. Então, esses pressupostos de admissibilidade que nós vamos ver agora são imprescindíveis para o conhecimento do recurso. Primeiro para o seu recebimento, depois para o seu conhecimento. Por que eu falo primeiro receber? Porque se não estiver presente pelo menos um desses pressupostos de admissibilidade, o juiz que está fazendo análise, ou o tribunal que está fazendo análise, ele pode trancar o recurso. Trancar o recurso significa dizer que ele vai dar um despacho denegando seguimento ao recurso por ausência daquele específico pressuposto de admissibilidade recursal. Então, se não está presente, o juiz ou o tribunal tranca o recurso, e para destrancar o recurso, via de regra, eu utilizo o agravo de instrumento. Então, via de regra, porque a gente vai ter em outras hipóteses o agravo regimental, via de regra, o agravo de instrumento é o recurso cabível para destrancar recurso no processo do trabalho. Então, destrancando um recurso, o processo sobe de todo jeito com o recurso que foi trancado e com o agravo de instrumento para ser analisado. Então, veja que principalmente para as provas que vocês vão ter daí para frente, na prova da OAB, prova de concurso, os pressupostos de admissibilidade recursais são queridinhos das provas, são queridinhos das bancas. Geralmente se faz nas provas de processo do trabalho perguntas acerca dos pressupostos de admissibilidade recursais. Recurso, gente, recurso, teoria geral, até os recursos em espécie, é matéria certa de prova de OAB. Na prova de processo do trabalho, sempre cai duas questões, pelo menos, de recursos no processo do trabalho. Então, é um tema extremamente interessante e recorrente em provas. Ok? Então, veja no material da gente que eu coloquei aí que existem duas espécies, né, dois tipos de pressupostos de admissibilidade recursais, os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos dizem respeito à pessoa do recorrente, por isso também são chamados de subjetivos. Os intrínsecos, interno, lembre-se, intrínsecos, tá? Interno, dizem respeito à pessoa do recorrente. São requisitos, são pressupostos subjetivos. Legitimidade, capacidade e interesse. A parte recorrente tem que ser legítima para recorrer, tem que ser capaz e tem que ter interesse no recurso. Gente, quem é que tem interesse no recurso? Quem perdeu. A parte sucumbente, tá? Ela é quem tem interesse em recorrer, tá? Mas para isso há uma necessidade de que ela seja pessoa capaz e legítima para a propositura daquele determinado recurso. Uma pessoa que não faz parte da lide, ela não tem, né, a legitimidade para recorrer, uma vez que ela não faz parte daquela lide, não faz parte daquele processo. Então, vamos partir desse pressuposto, e a capacidade está diretamente ligada à questão da capacidade postulatória e da capacidade de ser parte, que nós já estudamos. Capacidade postulatória, via de regra do advogado, capacidade de ser parte, aquela capacidade de estar
em juízo. Capacidade de estar em juízo. Então, esses requisitos, esses pressupostos dizem respeito à pessoa do recorrente. Esses pressupostos dizem respeito à pessoa do recorrente. Então, são requisitos subjetivos ou pressupostos de admissibilidade intrínsecos, ok? Esses são mais tranquilos, esses são mais fáceis da gente assimilar. Todavia, quando a gente fala de pressupostos extrínsecos, que estão fora da pessoa do recorrente, extrínsecos dizem respeito ao recurso propriamente dito. Os requisitos extrínsecos, os pressupostos extrínsecos dizem respeito propriamente dito. Coloquei para vocês aí quais são, porque também são chamados de objetivos. É recorribilidade do ato. O ato ele tem que ser recorrível. Lembrem-se que existem decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho que não comportam recurso, né? Existe um princípio que a gente falou de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo de trabalho. Somente aquelas decisões interlocutórias que estão na súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho é que vão comportar recurso. Fora aquelas hipóteses, não caberá recurso daquela decisão interlocutória. Então, muito cuidado com isso. Existem decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho que não comportam recurso, e um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade é que o ato ele tem que ser um ato recorrível, passível de recurso, ok? Adequação, o recurso a ser interposto tem que ser adequado. O recurso interposto tem que ser adequado. Ou seja, para cada decisão no processo do trabalho, existe um recurso específico. Para cada decisão no processo do trabalho, existe um recurso específico. É possível que a gente tenha, você pode até perguntar, a análise do princípio de fungibilidade nos recursos do processo de trabalho? Sim, mas aí eu tenho que ter uma dúvida razoável quanto à propositura daquele recurso que eu interpus ou referente àquele que deveria ser o recurso interposto. Então, tem que haver uma dúvida plausível, mas a grande maioria das decisões, elas têm um recurso adequado, eles podem sofrer um recurso adequado para ser reanalisado. Tá? Então, por exemplo, de uma decisão na primeira instância, na fase de conhecimento, de uma decisão final, né? De uma decisão final do juiz do trabalho, uma sentença de um juiz do trabalho, caberá recurso ordinário. Caberá recurso ordinário para o tribunal respectivo. Artigo 895-A da CLT. Tá? A gente sabe que existe a previsão legal para aquele recurso que vai atacar aquela decisão. Outro exemplo, de uma decisão terminativa ou definitiva na fase de execução. Veja que eu mudei a fase. Saí da fase de conhecimento, passei para a fase de execução. Das decisões na fase de execução trabalhista, não cabe mais recurso ordinário. O recurso adequado é o agravo de petição. Então, o agravo de petição é o recurso que vai atacar as decisões na fase de execução. Das decisões que são omissas, contraditórias ou obscuras, caberá embargos de declaração no prazo de 5 dias a ser analisado pelo órgão julgador. Caberá embargos de declaração. Então, eu tenho um recurso específico para cada decisão, para cada situação. Previsão legal específica para
a interposição de um recurso adequado. Então, um dos pressupostos de admissibilidade é adequação, tá? Mesmo que haja o princípio da fungibilidade. Tempestividade. Tempestividade, para a gente, no processo do trabalho, fica muito mais fácil, porque existe um princípio recursal, né, que é o princípio da unificação dos prazos no processo do trabalho. A grande maioria dos prazos no processo do trabalho são de os prazos no processo do trabalho são de 8 dias. No material de vocês, eu coloquei uma tabela aí com os principais prazos, tá certo? Você vai ver que a maioria deles é de 8 dias. Haja vista a necessidade da gente ter, em casos específicos, um prazo diferente, mas eu vou apontar para vocês o bizu de prova, tá? O bizu de prova é o seguinte: em questão recursal, a grande maioria dos recursos são no prazo de 8 dias, com exceção de 3. Com exceção de 3. Recurso extraordinário, que são 15 dias. Os embargos de declaração, que são 5 dias. E o que é 48 horas. Tá? Então você memoriza esses 3, os demais 8 dias. Memoriza esses 3, os demais 8 dias. Embargos de declaração. Fala, doutor. Repito sim. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Veja se você consegue pegar aí. Recurso extraordinário. 15 dias, que é aquele recurso que você leva a matéria para o Supremo Tribunal Federal, por violação constitucional na decisão que foi dada em última instância trabalhista, tá? Em última instância. Recurso extraordinário para o STF, 15 dias. Embargos de declaração, no caso de omissão, né, contradição, obscuridade da decisão, 5 dias. E pedido de revisão, que são nos casos de dissídio de alçada, aqueles de instância única, onde a gente pode discutir matéria acerca de análise de pressupostos de admissibilidade recursal, tá certo? Então, recurso extraordinário 15 dias, embargos de declaração 5 dias, pedido de revisão 48 horas, os demais são 8 dias. Recurso extraordinário 15 dias, embargo de declaração 5 dias, pedido de revisão 48 horas. Então, você sabendo dos 3, fica mais fácil você avaliar prazo no processo. Embora eu acho muito difícil cair uma questão que peça para você o conhecimento de quantos dias você tem para interpor aquele recurso, porque é uma questão mais fácil. Se cair uma questão dessa na sua prova da OAB, você levanta na hora da prova, você dá um glória grande, porque é um presente que a banca está te dando. A turma vai achar que você é doido, mas aí você vai lembrar dessa aula e vai saber que a maioria dos prazos são de 8 dias e que eu só vou memorizar esses 3 recursos que têm prazos diferentes, e aí eu vou aplicar aí a unificação dos prazos nos recursos trabalhistas. Sossegado, meu povo? Tranquilo e calmo? Lembra que eu coloquei uma tabela aí, e essa tabela vai ajudar você, porque tem outros prazos importantes, além dos recursais. Outros prazos importantes, além dos recursais. Ok, meu povo? Então, tempestividade, na parte de recurso, não tem muito o que se discutir. É mais isso, tá? A questão envolvendo prazo, a gente já trabalhou, né, em vídeos anteriores, quando a gente falou de prazos trabalhistas, ok? Um chazinho de canela para dar uma descansada. Vamos lá. Vamos dar continuidade. A gente vai falar agora do preparo, tá? O preparo nos recursos da Justiça do Trabalho, via de regra, ele trata de 2 pontos específicos: do depósito recursal e das custas. O preparo,
nos recursos do processo do trabalho, trata desses dois institutos, do depósito recursal e das custas. A grande maioria das questões envolvendo pressupostos de admissibilidade recursal vem daí. A grande maioria das questões envolvendo pressupostos de admissibilidade recursais vem do preparo, depósito recursal e custas processuais. Depósito recursal e custas processuais. Até porque houve uma modificação até de como você, na prática, faz esse depósito recursal, tá? De como você vai fazer esse depósito recursal. Essa modificação foi uma modificação interessante. Deixa eu só dar essa introdução. Quando você queria recorrer dessa decisão, né? Você, empresa, queria recorrer da decisão contrária a você, na Justiça do Trabalho, queria recorrer para uma instância superior, o depósito recursal ele era feito na conta vinculada do obreiro, lá na Caixa Econômica Federal. Então, o depósito recursal era realizado na conta vinculada do obreiro, na Caixa Econômica Federal, e você fazia isso através de uma guia chamada GFIP, tá? Guia, né, de recolhimento de fundo de garantia e informações da Previdência. Guia de recolhimento do fundo de garantia, né, guia GFIP. Guia de recolhimento do fundo de garantia e informações da Previdência. Então, a gente fazia dessa forma. A gente tirava a GFIP e o depósito era feito na conta vinculada ao obreiro, o depósito recursal, tá? Hoje não é mais dessa forma. A reforma trabalhista diz que agora é feito um depósito judicial que vai ficar à disposição do juízo, tá? É feito um depósito judicial numa conta judicial que vai ficar à disposição do juízo. É feito um depósito numa conta judicial que ficará à disposição do juízo, tá? Então, essa modificação foi uma modificação introduzida pela reforma trabalhista, tá? As custas continuam sendo feitas através de guia de recolhimento da União, GRU, né? Porque as custas são direcionadas para as despesas processuais, as chamadas custas e emolumentos, tá? E aí a gente teve essa modificação para a questão do depósito recursal. Então, na prática, você tem que saber isso, tá? Não é feito mais na guia GFIP, na conta vinculada do obreiro, ok? Toda vez que você ouvir falar em guia GFIP, né, e depósito recursal na conta vinculada, isso é passado, tá? Isso foi antes da reforma trabalhista de 2017, ok? E aí, ó, eu coloquei algumas informações que se fazem extremamente importantes. A primeira é sobre a natureza jurídica do depósito recursal. Gente, o depósito recursal tem natureza jurídica de garantia do juízo. Repito, o depósito, vocês não precisam anotar nada, tá certo? Tá tudo aí anotado. Tudo aí anotado. O depósito recursal tem natureza jurídica de garantia do juízo. Depósito recursal tem natureza jurídica de garantia do juízo. O que significa dizer? Significa dizer simplesmente uma coisa: o valor de depósito recursal será revertido para quem de direito no momento processual oportuno. O depósito recursal será encaminhado para quem de direito no momento processual oportuno. Se sai uma condenação contra a empresa em favor do empregado de R$30 mil e foi feito um depósito recursal no valor X, aquele depósito recursal, em tese, já é do empregado. Em tese, já é do empregado. A partir do momento que a empresa for recorrendo e perdendo, lá na última instância, quando houver um trânsito em julgado, aquele valor do depósito recursal já vai ser revertido em favor de quem de direito. Quem é? O empregado.
que ganhou a condenação na primeira instância e continuou ganhando nas instâncias superiores. Se houve perda desse empregado nas instâncias superiores e o empregador conseguiu reformar a sentença na totalidade, aquele valor reverte de volta para o empregador. Então, é isso que trata de garantia de juízo. É uma garantia de juízo, né, tendo em vista as decisões judiciais que vão reverter em favor de quem de direito no momento processual oportuno. No momento processual oportuno. Se não houve condenação em pecúnia, não existe depósito recursal a realizar. Por quê? Numa condenação que não teve pecúnia, não tem dinheiro, tá? Então não tem juízo para garantir. Não tem garantia nenhuma para se fazer para recorrer. Então depósito recursal não se faz, uma vez que não tem condenação em pecúnia. Depósito recursal não se faz, uma vez que não tem condenação em pecúnia. Acaba de adentrar a sala a doutora Egma. Seja bem-vindo, doutora. E aí, meu povo, parte do pressuposto de que estamos falando, né, de um pressuposto de admissibilidade recursal extremamente importante, que é a questão, não tome meu chá. Minha esposa queria tomar meu chá. Isso aqui eu fiz. Depois bota mais, amor, tá bom. Aí, veja só. Você tá muito fraco. A gente vai trabalhar nessa ideia da natureza jurídica mais na frente, quando a gente tratar dos exemplos, tá bom, gente? Mas vamos evoluindo aqui. Quem é que faz o depósito recursal, gente? Quem é que faz o depósito recursal? Veja que eu coloquei aqui uma informação que é deveras importante. Só quem faz depósito recursal é o empregador ou tomador de serviços, é o chamado reclamado ou empresa reclamada, porque empregado reclamante nunca faz depósito recursal. Repito, empregado reclamante nunca, eu disse nunca faz depósito recursal, meu povo. O empregador, empresa, tomador de serviço, é ele quem vai realizar depósito recursal. Se for empregado, você lembre que empregado é liso que só as costas da melancia. Então, esse empregado não vai realizar depósito recursal caso ele tenha interesse em recorrer. Caso ele queira recorrer, você vai colocar no seu recurso que o empregado beneficiário da justiça gratuita deixa de recolher o depósito recursal, tendo em vista a benesse legal que o favorece. Então, você vai demonstrar aí simplesmente por uma questão de praxes. Lembrando que o empregado não faz depósito recursal. Ok, meu povo? Continuando. Todo recurso, se for perguntado, todo recurso exige depósito recursal? Resposta, não. Então, eu coloquei aí quais são os recursos que exigem depósito recursal. RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário, RO em ação rescisória e o agravo de instrumento que a gente vai falar daqui a pouco. RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário, RO em ação rescisória e o agravo de instrumento. Então, nem todos, por exemplo, se for perguntado para vocês, embargo de declaração exige depósito recursal, tá falso. Agravo de petição exige depósito recursal, tá falso, tá? Então, a gente parte do pressuposto de que a própria legislação, lá no artigo 899, parágrafo 1º e seguintes da CLT, artigo 899, parágrafo 1º e seguintes da CLT, estabeleceu que os únicos recursos que exigem depósito recursal são RO, recurso ordinário, RR, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário, RO em ação rescisória e o agravo de instrumento que nós vamos falar de forma específica um pouco mais na frente. Tranquilo, meu povo? Então, são informações, essas informações, percebam, são informações que podem ser cobradas de vossas excelências nas provas, ok? E outra pergunta que é importantíssima: quanto eu vou depositar?
quanto de depósito recursal eu tenho que depositar. Vai depender do caso prático. Vai depender do caso prático, porque tudo vai se basear no valor da condenação e no valor teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tudo vai depender do valor da condenação e do valor teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Esse valor teto, ele é alterado, ele é reajustado todo ano. No dia 1º de agosto de cada ano, 1º de agosto de cada ano, há um reajuste, passa a ser efetivado um novo reajuste, um novo valor do teto estabelecido para cada recurso que o TST reajusta, o TST muda a cada ano. Em ano, o teto para o recurso ordinário é R$ 9.828,51. R$ 9.828,51. O teto para os demais recursos, que são recurso de revista, né, recurso extraordinário, RO em ação rescisória, tá? É do dobro dos embargos ao TST, é de R$ 19.657,02. Fred está falando aí valores muito altos, mas é verdade. Então, o TST estabelece esses valores como teto. Se a condenação foi de R$100 mil, tá? Eu tenho que depositar quanto? Aí eu coloquei para vocês como é que vocês têm que fazer. Eu tenho que depositar o valor da condenação ainda não depositado, que é quanto? 100 mil, até o limite do teto estabelecido pelo TST. Se for recurso ordinário que eu quero entrar, qual é o teto que eu tenho que depositar? 9.828,51. Então, eu não vou depositar 100 mil, vou depositar o teto. Se, por exemplo, a condenação foi R$5 mil, quanto é que eu vou depositar para recorrer? 5 mil. Porque quanto é que eu deposito? O valor da condenação ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo TST. Qual é o teto? 9 mil e cacetada. Quanto foi a condenação? 5 mil. Eu vou depositar 5 mil ou eu vou depositar o teto, que é 9 mil e pouco? Vou depositar 5 mil, tá? Então, tudo vai depender do valor da condenação e do valor do teto estabelecido pelo TST. Tudo vai depender do valor da condenação e do valor do teto estabelecido pelo TST. O importante é você sempre lembrar disso. Quanto é que eu deposito? O valor da condenação ainda não depositado até o limite do teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Fred, eu preciso saber do teto para as provas, não. Para a prova da OAB, você não precisa. Essa informação ela tem que estar no caso prático, ela tem que ser apresentada para você poder trabalhar com essa ideia. Você tem que saber somente isso. Qual o valor que eu vou depositar, depósito recursal? O valor da condenação, ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Meu povo, somos em 5 alunos. Todos que estão aí conosco, estão acompanhando. Eu estou indo devagarzinho, vocês estão conseguindo acompanhar? Façam um sinal. Tranquilo? Todo mundo acompanhando? Beleza, graças a Deus, vamos juntos. Então, continuando, meu povo. Aí eu disse a vocês que eu ia falar sobre o agravo de instrumento. A previsão do agravo de instrumento está no artigo 899, parágrafo 7º, tá? E aí, quando a gente for falar do agravo de instrumento, para o depósito recursal, tem uma peculiaridade que a gente precisa perceber. Porque toda vez que a gente pensar que o depósito recursal para agravo de instrumento é 50%, feito o que está lá na norma, a gente tem que lembrar da frase que eu disse a vocês. Isso eu estou falando para efeito prático, porque tem muita gente que ainda, né, se não fosse a benesse do processo do trabalho, de dar prazo ainda para você complementar, tá? Tem muita gente que faz depósito recursal errado, porque faz a interpretação errônea do que está
lá no parágrafo 7º do artigo 899, tá certo? Veja só. Primeiro, para que é que eu vou interpor um agravo de instrumento? Para destrancar recurso. Para destrancar recurso. Então, já tem um recurso que eu entrei, esse recurso eu já fiz um depósito recursal, já tirou um valor lá da condenação que teve na sentença, e tudo isso tem que ser observado para poder fazer o depósito certo do meu agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento também exige depósito recursal. O agravo de instrumento também exige o depósito recursal. E quanto é, Fred? Eu tenho que lembrar da frase: o valor da condenação ainda não depositado. Então eu tenho que pegar aquele valor da condenação, tirar o valor do depósito do recurso que está trancado, ou seja, aquele depósito eu já realizei um depósito no primeiro recurso, tá? Então o valor da condenação que ficou, tá, vai ser parâmetro para o meu agravo de instrumento, para o depósito que eu vou fazer do agravo de instrumento. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: vai ser o valor da condenação ainda não depositado até o limite de 50%, até o limite de 50%, até o limite de 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Então, se o recurso que eu pretendo destrancar é o recurso ordinário, tá certo? É o recurso ordinário, eu vou olhar quanto foi o valor do depósito do recurso ordinário para me utilizar como parâmetro, porque meu agravo de instrumento vai ser 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Então, coloca isso na cabeça. Quanto é, Fred? 50% do valor do depósito que eu pretendo destrancar. Já serve para a prova. 50%, porque a gente não vai fazer isso na prática. A gente vai precisar saber para a prova. Como é para a prova, Fred? 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. É esse o limite que está no parágrafo 7º do artigo 899 da CLT. Então veja como eu coloquei aí: eu deposito o valor da condenação ainda não depositado até a metade do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Esse é o depósito recursal a ser realizado no agravo de instrumento. Quais são os recursos que exigem depósito recursal? RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário, RO em ação rescisória e o agravo de instrumento, que é quanto? 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. 50% do valor do depósito do recurso que eu quero destrancar. Então, a gente está trabalhando aí as questões, né, fundamentais de depósito recursal. Se você acompanhar comigo aí, eu coloquei um quadro de depósito recursal para vocês, tá? Dizendo quem é o recorrente, ou seja, quem vai recorrer, dizendo se teve ou não condenação em pecúnia, dizendo se faz ou não faz depósito e qual o fundamento legal. Esse quadro aí é para você colocar numa cartolina com a foto da pessoa amada do lado, para você saber que aquilo ali é muito importante. Aquilo ali é extremamente importante, porque essas informações que eu estou trazendo para você são informações resumidas e, inclusive, introduzidas pela reforma trabalhista. Então, veja, se o recorrente foi o reclamante e não existiu condenação em pecúnia, tá? E existindo ou não condenação em pecúnia, reclamante nunca, eu disse, nunca faz depósito recursal. Por quê? Qual é o fundamento? Garantia do juízo. Então, se aquela condenação vai ser revertida em meu favor, eu vou garantir um dinheiro que vai ser meu lá na frente?
Então, não existe aí coerência, já que o depósito recursal tem natureza jurídica de garantia do juízo. Então, já coloca isso na tua cabeça. Reclamante nunca faz depósito recursal se quiser recorrer. Reclamante nunca faz depósito recursal se quiser recorrer. Aí agora, se for o reclamado, empresa ou tomador de serviços, não teve condenação em pecúnia, eu vou recorrer? Resposta, não. Se a empresa tiver uma condenação, exemplo, Fred, reconhecimento de vínculo só, não teve nenhuma condenação em pecúnia, a empresa foi condenada somente a reconhecer o vínculo, a assinar a CTPS do obreiro, reconhecer o vínculo trabalhista. Eu pergunto a vocês, se não houve condenação em pecúnia, esse abençoado que quer recorrer, essa empresa que pretende recorrer, vai depositar o quê? Zero. Não tem o que depositar, porque não houve condenação em pecúnia, não tem parâmetro pecuniário, monetário, financeiro, econômico para poder utilizar para depósito recursal, já que não houve condenação em pecúnia. O exemplo é o reconhecimento apenas do vínculo ou uma extinção do feito sem julgamento do mérito, né? Se bem que ele não vai ter interesse em recorrer porque ele ganhou a causa, né? Porque o cara que entrou, o reclamante que entrou, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, então ele não tem interesse em recorrer porque ele ganhou. Ok, meu povo? Adelante. Massa falida, tá? Tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 86. Ela vai dizer que a massa falida e a empresa em liquidação extrajudicial, não fazem depósito recursal se forem condenadas. Tá? Massa falida não faz, mas empresa em liquidação extrajudicial, essa faz, tá? Deixa eu fazer uma diferença aqui para vocês. Empresa em liquidação extrajudicial é aquela que pede a uma entidade financeira que organize as suas finanças, tá? Uma empresa em liquidação extrajudicial é aquela que vai pedir socorro a uma entidade financeira para organizar as suas finanças para que ela não venha a entrar em falência. Então, isso é uma empresa em liquidação extrajudicial. Uma empresa em recuperação judicial é quando eu peço ao juízo que administre as minhas contas, a minha entidade, né, empresarial, para que eu não venha também entrar em falência. Então, há uma diferença nisso muito importante, principalmente depois da reforma trabalhista. Por quê? Veja que no quadrinho da gente eu coloquei que massa falida, quando tem condenação em pecúnia, não faz depósito, em virtude da súmula 86. Mas uma empresa em liquidação extrajudicial, se for condenada em pecúnia, tem que fazer depósito recursal, sim. Súmula 86. Em contrapartida, aí eu coloquei aí no quadrinho da gente, uma empresa em recuperação judicial, entidades filantrópicas e os beneficiários da justiça gratuita, se houver condenação em pecúnia, não faz depósito recursal. Empresa em recuperação judicial, entidades filantrópicas e justiça gratuita, se houver condenação em pecúnia, não faz depósito recursal. Está lá no artigo 899, parágrafo 10 da CLT. Então, se porventura a prova quiser confundir vossas excelências, vai ser nesse sentido. Se cair empresa em liquidação extrajudicial, havendo condenação em pecúnia, tem que fazer depósito recursal. Se falar empresa em recuperação judicial, se houver condenação em pecúnia, ela não terá que fazer depósito recursal. Empresa em liquidação extrajudicial tem que depositar
empresa em recuperação judicial não tem que depositar. Beleza? Então, são essas questões que podem confundir a gente na prova. Por isso que eu coloquei o quadrinho para vocês aí com o fundamento legal que vai ajudar vocês. Essa questão foi introduzida pela reforma trabalhista, a questão da empresa em recuperação judicial, as entidades filantrópicas, né, e aqueles que são beneficiários da justiça gratuita. Até porque, antes da reforma trabalhista, os beneficiários da justiça gratuita, empresas beneficiárias da justiça gratuita, mesmo que fossem beneficiários da justiça gratuita, tinham que fazer depósito recursal, não eram excluídos, né? Por quê? Porque como o depósito recursal ele tinha garantia, tinha natureza jurídica de garantia do juízo, não poderia uma empresa, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, se eximir de fazer esse depósito, o que era um contrassenso, e que a reforma trabalhista veio e corrigiu. A reforma trabalhista chegou e disse assim, nenhuma empresa que foi beneficiada com os auspícios da justiça gratuita deverá pagar depósito recursal. Nenhuma empresa que foi beneficiada com os auspícios da justiça gratuita deverá pagar depósito recursal. Isso foi fruto da reforma, introdução da reforma trabalhista. Ok, meu povo? Outra coisa interessante aí para vocês é que eu coloquei são as entidades sem fins lucrativos, as microempresas, empregador doméstico, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte. Tá aí tudinho para vocês na nossa tabela. Se houver condenação em pecúnia dessas entidades, eles só depositarão 50% do valor do depósito recursal. Só depositarão 50% do valor do depósito recursal. Exegese do artigo 899, parágrafo 9º da CLT. Isso também foi introduzido pela reforma trabalhista e pode cair na sua prova. Pode ser exigido na sua prova a pergunta: empregador doméstico paga depósito recursal se houver condenação em pecúnia? Paga. Mas quanto é? É 50% do valor do depósito. 50% do valor do depósito, tá certo? Uma condenação foi lá em R$5.000, tá? Ele vai depositar quanto? 2.500. Por quê? Eu vou depositar o valor da condenação ainda não depositado. Quanto é? 5.000. Mas como eu sou empregador doméstico, ao invés de depositar os 5.000, vou depositar 2.500, porque diz a própria CLT que o depósito recursal para empregador doméstico é 50% do valor do depósito. É 50% do valor do depósito. Isso vale para MEI, microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte e ainda as entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Gente, tá caindo muito isso aí. Quer ver a pessoal se confundir nas entidades sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, tá? E as entidades filantrópicas. Entidade filantrópica não faz depósito recursal, tá? E entidades sem fins lucrativos paga 50% do valor do depósito. Então, como essas questões são novas, elas são mais corriqueiras na prova, tá? Então, em prova, é bem possível que você visualize uma questão envolvendo isso aí, envolvendo esse valor de depósito recursal, se paga, se não paga, se é isento, tá certo? Então, a gente tem que estar ligado nesse quadrinho, por isso que eu preciso que vocês coloquem aí numa cartolina, no quarto de vocês, com a foto da pessoa amada, lembrando que isso aí não é um despacho, tá? Isso não é uma simpatia para você conseguir, né, o amor da pessoa amada, é somente um incentivo para que você verifique o quanto é importante isso na sua prova, assim como a pessoa amada é importante para você. Veja como eu estou filosófico hoje, esqueci até da minha sogra, tá? Então vamos para frente. Fazenda. Galera, quem é a Fazenda? E não responda, né? Não responda, que é o do Valdomiro Santiago, tá? Fazenda é o que, meu povo? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e suas respectivas fundações públicas. Autarquias e fundações públicas. Então, União,
estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Está lá no artigo 1º do Decreto-Lei 779/69. Se houver coordenação da Fazenda, não haverá depósito recursal. Se houver coordenação da Fazenda, não haverá depósito recursal. Se houver coordenação da Fazenda, não haverá depósito recursal. Tá certo? Agora, quando eu falo de sociedades de economia mista e empresas públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, de acordo com a súmula 170 do Tribunal Superior do Trabalho, estas sim têm que fazer depósito recursal. Gente, aí você vai me dizer, Fred, é muita regra para memorizar. É verdade. Eu tenho que saber isso tudo para fazer uma prova de processo do trabalho de primeira fase? Tem. Se você for enfrentar a primeira fase trabalhista, a primeira fase da OAB, na prova de processo do trabalho, esse quadro aí é condição sine qua non para fazer a prova. Você tem que saber. É necessário que você saiba esses requisitos, que você saiba quem é isento e quem não é isento de fazer depósito recursal. Muito importante para a prova. Nível de 100% de chance, quase 100% de chance de você visualizar uma questão dessa na prova objetiva de primeira fase da ordem. Estou falando sem medo de errar. Tá bom, meu povo? Tranquilo? Agora, vamos falar do prazo do depósito recursal, tá? Como é que eu vou fazer esse depósito recursal? Qual é o tempo em que eu tenho que comprovar que eu fiz esse depósito recursal, tá? E que vai ser avaliado pelo magistrado com o comprovante da guia de depósito judicial que eu colocar nos autos. Aí eu coloquei para vocês aí a súmula 245 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que deverá o depósito recursal ser realizado e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Ser realizado e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Meu povo, veja só. Se eu fizer uma pergunta a vocês, eu quero que vocês me respondam aí no chat, tá bom? Me respondam aí no chat, ou se não, abra o microfone para responder. Digamos que eu tenho aqui eu estou diante de um recurso ordinário, aí eu quero fazer o recurso daquela decisão. Aí eu vou interpor um recurso ordinário. O prazo do recurso ordinário é de 8 dias, tá certo? Vai ser 8 dias, lembrando, 8 dias úteis. Aí lá no primeiro dos 8 dias, eu coloquei a peça. Eu coloquei a peça do recurso ordinário, mas eu não juntei um comprovante. Eu disse que estava tudo presente, mas eu não juntei o comprovante de depósito recursal, tá? Lá no último dia, no 8º dia, no último dia, para terminar o prazo, eu fui e juntei o comprovante. A pergunta que eu faço é, o meu recurso, ele vai ser considerado deserto ou não? O que é um recurso deserto? É um recurso que não tem preparo. É um recurso que não tem preparo. Faltou depósito recursal ou custas, o meu recurso ele é deserto. Veja a minha pergunta. Interpus a peça no primeiro dia. Então a peça eu coloquei no primeiro dia. Mas eu só comprovei que fiz o depósito recursal lá no 8º dia, no último dia. Pergunta, o meu recurso será deserto, sim ou não? O que é que vocês acham? No aguardo da resposta. Não. Pamela não. Quem mais? Alguém pensa diferente de Pamela? Alguém acha que eu tenho que, no momento da interposição da peça, já demonstrar que eu fiz o depósito recursal? Alguém acha assim? Veja que a súmula 245, meu povo, ela é clara. Ela diz o seguinte, que eu tenho que fazer o recolhimento, né, o depósito e a comprovação no prazo alusivo ao recurso. Então,
Nesse meu exemplo, se eu interpus a peça no primeiro dia, mas eu comprovei dentro do prazo que fiz o depósito recursal, tá? Lá mesmo que no último dia, esse meu recurso será válido sim. Esse meu recurso não será considerado deserto, porque eu fiz a comprovação no prazo alusivo ao recurso. Só que isso não acontece com agravo de instrumento, tá? Isso não acontece com agravo de instrumento. Se você ler o parágrafo 7º do artigo 899, está lá dizendo que eu tenho que fazer a comprovação no momento da interposição do agravo. Quanto é o valor do depósito recursal do agravo de instrumento? 50% do valor do depósito do recurso que eu quero destrancar. 50% do valor do depósito do recurso que eu quero destrancar. Quando é que eu vou comprovar isso? No momento da interposição do agravo de instrumento. Então, entrei com a peça, assim que entrei com a peça, junto da peça tem que estar o comprovante do depósito recursal, da guia judicial, que comprova que eu fiz o depósito recursal, tá? Que segue com aquele agravo de instrumento. Então, a comprovação tem que seguir a peça de agravo. A comprovação tem que seguir a peça de agravo de instrumento, diferentemente dos demais recursos. Quais são os demais recursos? RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. Nesses aqui, o depósito recursal tem que ser comprovado no prazo alusivo ao recurso, independentemente do momento em que eu coloquei a peça. Mesmo que eu coloquei a peça antecipadamente, mas se eu comprovei no prazo alusivo ao recurso, o meu recurso não será considerado deserto. Fechou a dica aí, galera? Tá fechada essa dica para vossas excelências? Cuidado com isso, tá? Eu coloquei aqui a súmula 128 também no Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: se todo o valor da condenação estiver depositado, tá, não se pode exigir, mesmo que seja um recurso que exija depósito recursal, não se pode mais exigir qualquer comprovação de depósito. Veja só, qual é a natureza jurídica do depósito recursal? Não é de garantia de juízo, do juízo? Se todo o dinheiro da ação já está depositado, eu vou garantir mais o quê? Mais nada. Aí digamos que eu quero entrar com recurso, eu já fiz o pagamento dos R$5.000 de condenação no RO lá embaixo. Aí eu quero recorrer de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Aí eu vou perguntar, recurso de revista exige depósito? Exige depósito. Quanto é que eu vou pagar? O valor da condenação ainda não depositado. Que é quanto? É zero. Por que é zero? Porque lá embaixo do recurso ordinário, eu já depositei tudo. Então, o juízo já está garantido. Então, esse recurso de revista, para subir para o TST, o meu preparo não vai ter mais nada. Não vai ter custos, porque eu já paguei aqui embaixo. Não vai ter depósito recursal, porque o juízo já está garantido. Então, com relação ao preparo, o meu recurso de revista está isento, está tranquilo. Vai poder subir com relação ao não pagamento de mais nada, porque o juízo já está garantido. Juízo garantido, não preciso pagar mais nada para recorrer. Juízo garantido, não preciso pagar mais nada para recorrer. Outra coisa que pode ser perguntada a vossas excelências, tá certo? No litisconsórcio passivo, onde houve condenação solidária, atenção, vou repetir. No litisconsórcio passivo, onde houve condenação solidária. Então, os dois reclamados foram condenados solidariamente a pagar lá um valor de R$80.000. Tá? A condenação foi solidária. Ambos têm interesse em recorrer, não tem? Porque houve uma condenação solidária para ambos. O depósito realizado por um aproveita o outro que não realizou o depósito, mas também recorreu? Veja a pergunta. A pergunta é o seguinte: o depósito realizado por um
dos litisconsortes passivo, numa condenação solidária, aproveita ao outro que recorreu, mas não depositou? Resposta: pode, vai valer para o outro que não depositou, desde que aquele que depositou não tenha requerido a sua exclusão da lide. Súmula 128. O que eu estou vendo com vocês é a súmula 128 e é uma pergunta factível em prova. Perceba, eu tenho duas empresas no polo passivo de uma demanda. Ambas foram condenadas solidariamente. Eu não estou falando em condenação subsidiária. Eu estou falando em condenação solidária. O depósito recursal feito por uma delas, eu tenho A e tenho B, tá? As duas recorreram, só que quem depositou foi A. B não fez depósito, mas recorreu também. O meu recurso de B vai ter validade? Vai ser considerado deserto? Não vai ser considerado deserto, porque a condenação foi solidária e o depósito realizado por um aproveitará o outro. Os dois recursos vão subir. O de B não vai ser considerado deserto. Agora, se A, no recurso ordinário, pediu a exclusão da lide, essa exclusão foi requerida, inclusive na fase de conhecimento, havendo esse pedido de exclusão da lide, B vai ter que fazer depósito recursal também, porque o depósito de A não vai valer para B. O depósito de A só vale para B se, somente se A não pediu a exclusão da lide. Porque perceba, digamos que A pediu exclusão da lide e B está lá recorrendo. A pediu a exclusão, fez o depósito, B não fez o depósito. Imagine se os dois sobem. Está lá no TRT, o TRT vai analisar que A não tem qualquer responsabilidade solidária, não existe responsabilidade de A nesse processo. Aí o próprio tribunal reconhece que não há legitimidade para A permanecer no processo e defere o pedido de exclusão. Se defere, A vai sair do processo. Mas quem depositou, quem fez o depósito recursal foi só A, B não fez. Quando A for retirado do processo, o que acontece com o dinheiro que ele depositou? Vai junto com ele e o juízo não vai estar mais garantido. Por isso que a súmula 108 vai dizer que o depósito de A só aproveita para B se somente se A não pediu sua exclusão da lide. Se e somente se A que fez o depósito não pediu sua exclusão da lide. Pergunto, isso é uma questão boa de prova, sim ou não? Vocês prestaram atenção? Vocês querem que eu explique de novo? Se manifeste aí, meu povo, por favor. Se vocês quiserem que eu repita, eu repito. Diga aí a... Quer que eu repita, Panzinha? Pessoal, digam aí a Vanessa, a Lívia, né? Que eu estou com saudades. Eduardo Klein, ele disse que teve problemas na internet, não pôde entrar hoje. Mas aí diga a galera aí que eu estou com saudade, viu? Doutor Edilson, tá? Estou sentindo falta de vocês. Então, vamos para frente. Panzinha, vê só. Digamos que você e Egman estão numa determinada reclamação trabalhista. Vocês são duas empresas, né? Egman tem a empresa dela, tá? E você tem a sua empresa. Digamos que ambas figuram no polo passivo de uma demanda que eu entrei contra vocês. Eu ganhei. Ganhei 80 mil reais foi o valor dessa condenação. Só que essa condenação o juiz colocou lá na sentença, Pan, que foram para as duas pagarem. Então a condenação foi uma condenação solidária. Ela vai recair sobre as duas ao mesmo tempo, sobre você e sobre Egman. Tá? Digamos que você entrou com recurso e Egman também. As duas, no prazo de 8 dias, prazo comum de 8 dias, recorreram.
Então, as duas fizeram recurso. Só que quem pagou o depósito recursal para o recurso ordinário subir foi você, PAN. Egma não. Tá? Egma disse, vou de gaiato no navio, vou aqui no calcanhar de Pamela, porque Pamela recorreu e eu sei que o depósito que ela fizer aproveita para mim. Eu não tenho condições de pagar, não vou pagar e vou recorrer, vou dar uma de João sem braço. Só que lá no teu recurso, PAN, tem um pedido que o advogado fez de reconhecimento, uma preliminar lá, de legitimidade passiva, uma preliminar que o juiz de primeira instância não reconheceu, mas que você pede lá na segunda instância para reconhecer. Se você pediu essa preliminar de legitimidade passiva, um dos requerimentos lá da ilegitimidade é o seguinte: retirada, né, de PAN do processo, porque é ilegítima, eu quero a minha exclusão da lide, eu quero ser excluída da lide. Lá no tribunal, PAN, lá no tribunal, tá, tem esse pedido. O tribunal vai avaliar essa preliminar de legitimidade. Se o tribunal acolher a preliminar, tá? Se o tribunal acolher essa preliminar e dizendo que verdadeiramente PAN é parte ilegítima, você não vai sair do processo? E só você pagou. Egma que não pagou, tá? Vai permanecer. Mas se permanecer, cadê a garantia do juízo? Que só você fez. Quando você for embora, você vai levar o dinheiro que você depositou. A Egma que não fez, tá? Não vai ter garantia de juízo. Por isso que a súmula 128 vai dizer: se Pamela fizer o pedido de exclusão da lide, Egma tem que estar ligada nas paradas de sucesso para ver o recurso de PAN. Porque se no recurso de PAN tiver o pedido de exclusão da lide, obrigatoriamente terá que fazer depósito também. Então, Egma só vai se aproveitar de você, PAN. Egma só vai se aproveitar de você se e somente se você fizer o depósito recursal, mas não pedir a sua exclusão da lide. Aí, quando você depositar, Egma vai no teu calcanhar, vai junto. Porque a súmula 128 vai permitir que isso aconteça. Sossegado? Panzinha, deu para entender agora? Pan? Ah, beleza. Beleza. Ficou mais claro, não foi agora? Hoje, prazer inenarrável, doutora. Prazer inenarrável. Vamos para frente. Vamos falar agora de custas processuais, certo? Já que a gente está falando de preparo, não é isso? Então, a gente já falou do depósito recursal, viu as questões mais importantes de depósito recursal, e agora a gente vai trabalhar custas processuais, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: as custas, elas são devidas tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. As custas, elas são devidas tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Ponto interessante é que na fase de execução é mais fácil. Por quê? Veja que eu coloquei aí na letra B, ó. Na fase de execução, que está com a previsão no artigo 789A maiúsculo da CLT, quem é que recolhe custas processuais? Quem recolhe custas é sempre o executado. Quem é o executado? É aquele que está devendo. Então, saiu uma condenação na Justiça do Trabalho, tá certo? Uma condenação de X, R$5.000. Aí passou o prazo do recurso, o réu não pagou. A empresa reclamada não pagou, né? O depósito não recorreu, não fez o depósito recursal, não recorreu. E aí, como não houve pagamento, não houve recurso, passou o prazo do recurso, transitou em julgado. Aí lá na sentença está dizendo um prazo para você pagar espontaneamente a dívida de R$5.000. Passou o prazo vamos dizer, de 3 dias. E passou o prazo de 3 dias e você não pagou. O processo vai para a fase de execução. O advogado da parte autora vai requerer a execução. Aí o processo vai para a fase de execução. A empresa que estava devendo os R$5.000 passa a ser executada
e o reclamante passa a ser exequente, porque agora eu estou numa outra fase do processo. Saí da fase de conhecimento, passei para a fase de execução. Lá na fase de execução, quem paga custas é sempre o executado, é sempre o devedor, tá? E quando é que ele vai pagar? Sempre no final do processo de execução. Sempre no final do processo de execução. Quando sair a planilha de cálculos que falar sobre toda a questão que está devendo atualizada, com juros, com correção, com todos os consectários legais, vai estar uma partezinha lá da planilha falando especificamente das custas processuais. E essas custas vão ser pagas no final pelo executado, no final do processo de execução. Fred, quanto é essas custas? Qual o valor? O valor vai ser definido por uma tabela que está lá no artigo 789A da CLT, porque as custas na fase de execução são devidas por atos realizados nesta fase, tá? Foi uma diligência de um oficial de justiça realizada na cidade ou realizada numa zona rural, né? Foi uma penhora realizada também por avaliação feita por oficial de justiça. Cada ato vai ter um valor específico que está definido nessa tabela do artigo 789A da CLT. E aí, essa tabela vai servir de parâmetro para o calculista lá da vara, para o setor de cálculos da vara, que vai colocar na planilha, dependendo dos atos que foram realizados na fase de execução. Dependendo dos atos que foram realizados na fase de execução, e quem vai pagar é o executado. Perfeito? Então, quando a gente falar em custas no processo de execução, se resume a isso, tá? Se resume a quem paga, o executado, quando paga no final do processo e quanto paga depende dos atos que forem realizados na fase de execução. Depende dos atos que forem realizados na fase de execução, porque eu vou seguir a tabela do artigo 789A da CLT. Tranquilo, galera? Agora vamos para a fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, vai seguir as regras do artigo 789 e seguintes. Vai seguir as regras do artigo 789, 789 e seguintes da CLT. Então, na fase de execução, na fase de conhecimento, as custas serão recolhidas sempre pela parte vencida. Atenção, não precisa anotar que isso está no material. As custas serão recolhidas sempre pela parte vencida. Então, quando eu falar em parte vencida, lembrem-se que eu posso ter parte vencida tanto o reclamante, que é o autor, né, que é o empregado, quanto o reclamado, tá? Quanto o reclamado. Reclamante e reclamado, eles podem pagar custos no processo do trabalho, salvo as questões de isenção. Salvo as questões de isenção que a gente vai ver aí daqui a pouco, tá? É essa questão de isenção que cai em prova, ok? Então, Fred, quando é que o reclamante ele pode ser condenado em custas? Resposta, quando ele não levar nada, quando não houver condenação em seu favor, tá? Quando ele não levar nada. Fred, quando é que ele não leva nada? Exemplo, sentença de total improcedência. Quanto é que ele levou para casa? 0. Se ele levou 0, será condenado em custas. Se o reclamante não conseguiu que se reconhecesse os pedidos que ele realizou na reclamação trabalhista, ele é parte vencida na totalidade. Na totalidade. Então, ele vai ser devedor de custas. Tá certo? Outra coisa. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito. Quanto foi que o reclamante levou para casa numa sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito? Ou com julgamento do mérito? Quanto foi que ele levou? Nada. Por que ele não levou nada? Porque não houve condenação em seu favor e ele não levou nada para casa, ele deverá pagar as custas. Então, o reclamante ele pode ser condenado em custas quando? Quando ele não levar nada. Agora, se houver uma sentença de parcial procedência, pelo menos alguma coisa
ele ganhou. Se houver uma sentença de parcial procedência, pelo menos alguma coisa ele ganhou. Então, havendo sentença de parcial procedência, só quem paga as custas vai ser quem? Vai ser o empregador reclamado. Veja que eu coloquei essa observação aí para vocês. O reclamante recolhe quando não levar nada e o reclamado recolhe diante de sentença de total ou parcial procedência. O reclamado vai recolher custas diante de uma sentença de total ou parcial procedência. Total ou parcial procedência. Essa dica é super importante para a gente saber quando é que se deve recolher as custas. Ok? E aí, meu povo, se o vencido recorrer, qual o momento que eu vou ter que recolher essas custas? No prazo alusivo ao recurso, da mesma forma que o depósito recursal. Porque eu quero saber quando é que eu vou pagar essas custas, né? Quando é que eu vou pagar? Então, já que eu estou na fase de conhecimento, quando sai a sentença, e foi uma sentença de parcial procedência, eu tenho interesse de recorrer. E o empregado também tem interesse de recorrer. O empregado vai recolher custas? Resposta não. Por quê? Porque a sentença foi de parcial procedência. Mas eu, que sou empresa, vou ter interesse de recorrer? Vou. Porque eu perdi parte, né, daquilo que eu me defendi. Tá? Então, como eu perdi parte daquilo que eu me defendi, eu vou ter que recorrer. Vou ter que pagar custas? Vou. Quando é que eu vou pagar essas custas? Se eu recorrer, vai ser no prazo alusivo ao recurso. Se eu recorrer, vai ser no prazo alusivo ao recurso. E se eu não recorrer, Fred, passou o prazo do recurso, eu não recorri. Vou pagar as custas após o trânsito em julgado da decisão. Vou pagar as custas após o trânsito em julgado da decisão. Está aí anotado para vossas excelências, não precisa anotar, certo? Tá, Fred, se eu for pagar lá no prazo do recurso, quanto é que eu vou pagar? Resposta, 2%. 2% de que valor? Do valor da condenação, tá? Ou do valor do acordo, dependendo se for INSS, né? Dependendo se for INSS, porque o recurso, o acordo na Justiça do Trabalho só cabe recurso para a Previdência. Né? Nenhuma pessoa, nenhuma empresa comum pode recorrer de acordo. O acordo ele é irrecorrível para as partes. Ele só é recorrível para a Previdência Social. Lembra disso, tá, gente? Por favor, é muito importante. Somente a Previdência Social pode recorrer de acordo. As partes não recorrem de acordo. A única forma de discutir acordo realizado na Justiça do Trabalho é a ação rescisória. É o corte rescisório que é o único capaz de desqualificar o acordo realizado na Justiça do Trabalho. Tá bom? Dica de ouro importante para a gente aí hoje. Tá? Então, saiu a condenação. Tá? 10 mil reais. Então, quanto são as custas lá no recurso? 2% do valor da condenação. Tá certo? Não teve valor de condenação. A sentença foi só de reconhecimento do vínculo. Eu perdi empresa? Perdi. Quero recorrer? Vou recorrer. Quanto vai ser de custos para recorrer? 2% do valor da causa. 2% do valor da causa. Quando eu não tenho parâmetro pecuniário para fazer o cálculo, tá? Quando não existe condenação em pecúnia, os 2% das custas vai ser calculado em cima do valor da causa. Os 2% das custas será calculado em cima do valor da causa. Tranquilo, meu povo? Tá tudo aí no material de vossas excelências. Outra coisa que é bem importante também é saber se existe valor mínimo. Existe valor mínimo e existe valor máximo. Antes da reforma trabalhista, só existia valor mínimo, não existia valor máximo. Hoje, existe valor mínimo e existe valor máximo. Qual é o valor mínimo? O valor mínimo é R$ 10,64, tá certo? O valor mínimo de custas a serem pagas na Justiça do Trabalho é R$ 10,64. Qual é o máximo?
4 vezes o teto do RGPS. 4 vezes o teto do RGPS. Que dá quanto? Dá 24.404,24. Isso foi fruto da reforma trabalhista. É o novo texto do artigo 789 da CLT, tá? Eu tenho o mínimo e tenho o máximo. Antes não existia o máximo. Depois da reforma trabalhista, o máximo é 4 vezes o teto do RGPS. O RGPS parece que é R$6.101 e poucos centavos, tá? Então, 4 vezes dá aí 24 mil e pouco. Ok, meu povo? Então, é importante a gente lembrar disso também. Tem valor mínimo e tem valor máximo. Se eu fiz acordo, quem paga as custas? Se eu fiz acordo, quem paga as custas? Resposta: pelo texto do parágrafo 3º do artigo 789, as custas elas são rateadas. 50% é paga pelo autor, 50% é paga pelo reclamado. 50% um, 50% o outro. Aí você me diz, meu Fred, lá na Justiça do Trabalho, toda vez que paga é a empresa. Por que isso? Porque a última parte do parágrafo 3º diz o seguinte: salvo estipulação em contrário. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um acordo, a gente coloca assim, custas pelo empregador, né, doutor? Aí, quando a gente faz custas pelo empregador, só quem paga é a empresa. Porque ficou definido no termo de acordo que quem suportaria as custas era única e exclusivamente a empresa. Mas a lei, ela dá essa possibilidade. A lei diz que na realização de acordo, as custas elas são rateadas. Na realização de acordo na Justiça do Trabalho, as custas elas são rateadas. 50-50, 50% para um, 50% para outro. Outra coisa, o artigo 789, parágrafo 4º, diz que quando houver dissídio coletivo, as custas serão recolhidas pelas partes vencidas nos dissídios, a gente já viu isso. Agora, o artigo que merece relevo é o 790A, que vai dizer a gente quem é isento de pagar custas. Aí eu coloquei aí, ó, Fazenda, que é União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações públicas que não explorem a atividade econômica, tá? Fazenda, suas autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica, tá? Os beneficiários da justiça gratuita, também não pagam custas. O MPT, Ministério Público do Trabalho, tá? E a massa falida, segundo a súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho. Massa falida também não paga custas. Aí eu coloquei aí uma outra observação para finalizar. As autarquias fiscalizadoras do exercício profissional, tá? OAB, a CRM, essas entidades fiscalizadoras do exercício profissional, que via de regra tem natureza jurídica de autarquia, tá certo? Elas não são isentas de pagar. Elas precisam pagar custas processuais. Agora, também não são isentas de pagar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Elas vão ter que pagar segundo o disposto no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Então, recapitulando o que é importante para custas, tá certo? Eu tenho que saber na fase de execução e na fase de conhecimento. Na fase de execução é mais simples, porque quem é que vai pagar custas? Sempre o executado. Quando? Na fase final da execução. E quanto? Vai depender dos atos que foram realizados na execução de acordo com a tabela. Morreu. Na fase de conhecimento, tá? Quem é que paga? A parte vencida, tá? Quando é que vai pagar? Depende. Se eu recorrer, no prazo alusivo ao recurso. Se eu não recorrer, após o trânsito em julgado. Quanto é que vai pagar? 2%. 2% de quanto? Do valor da condenação ou do acordo, ou do valor da causa. Na condenação, né, sempre em virtude do valor da condenação, e no acordo, sempre em cima do valor do acordo, vai ser 2% do valor do acordo. Tá? E se não houver condenação em pecúnia, vai ser em cima
do valor da causa. 2% em cima do valor da causa. Tranquilo? E a gente viu também que existem pessoas que são isentas de pagar. Então, essas isenções, e quem não são e que não é isento de pagar, é muito importante saber, tá? Está aí que eu coloquei para vocês os artigos concernentes. E outra coisa, existe valor mínimo e existe valor máximo. O valor mínimo é R$10,64 e o valor máximo é 4 vezes o teto do RGPS, que vai mudando a cada ano, né, gente? Então, todo ano vai mudar aí esse valor máximo, ok? Perguntas. Nós temos 4 alunos. Não foi muita gente, mas eu pergunto aí para vocês. Deu para assimilar alguma coisa, gente? Foi interessante a aula de hoje para vocês? Deu para aprender alguma coisa sobre essa parte inicial de recurso? Veja que foram muitas informações, e são informações que vocês precisam ter, tá? Isso só para a gente entrar ainda em recurso em espécie, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje. Beleza, beleza. Então, assim, me dê um feedback. Até agora tudo tranquilo, né? Me dê um feedback lá no grupo do Zap de vocês. Se vocês precisarem de alguma dúvida, eu trago um áudio para vocês, ou eu faço na próxima aula. Será a nossa última aula semana que vem, tá? E daí a gente só se vê, Jéssica, no 10º, né? Que é lá na prática trabalhista. Eu que agradeço, meu povo. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Fala, Panzinha. Ô, Fred, é uma coisa à parte. Eu vi nas videoaulas que você publicou lá no Google Sala de Aula que você iria só colocar um assunto no sexto da noite. Você também vai fazer com a turma da gente? Não, eu vou especificar nas questões, como são 2 questões, tá? Eu vou utilizar qualquer assunto desse que a gente viu, tá? Mas como vocês vão poder pesquisar, inclusive na internet, não vai ter dificuldade para fazer, Panzinha. Vai ser bem tranquilo, tá? Agora é importante que vocês assistam às aulas e leiam o material, porque o que vai cair está sempre no material de vocês. Tá certo, obrigada. Sossegado? Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, meu povo. Tudo de bom para vocês. Vou interromper a gravação e semana que vem a gente se encontra. Vou deixar lá